meu time estou tá na área, balançando as tá na área, solta o grito de está entrando no ar o programa Central do Esporte. Apresentação e produção, Magami Chimenez. Atenção, senhores ouvintes. Prepare seus corações para fortes emoções. Está entrando no ar. Central do Esporte, o melhor programa de esporte da região. Respeito, responsabilidade e compromisso com o esporte. Central do Esporte com Magami Chimenez, o melhor programa de esporte da região. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Chimenez. A melhor sintonia do esporte. Atenção, senhores ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um programa Central do Esporte, o melhor programa de esporte da região. Respeito, responsabilidade e compromisso com o esporte. E para deixar você bem informado sobre tudo que acontece no mundo esportivo, entra em campo uma equipe que bate um bolão. Está entrando no ar o programa Central do Esporte. Apresentação e produção, Magami Chimenez. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Chimenez. Olha, portanto, 13 horas na cidade de Groaíras, Central do Esporte com você, com Magami Chimenez, até às 14 horas, trazendo informações do nosso futebol amador e também do futebol profissional, com amigos, com a gente ao vivo, Edivaldo Mesquita, João Mesquita, João Azevedo Neto, Emílio Chimenez, meu amigo Rogério Almeida, do Renteria Doce Delícia, com o pai de Celso Correto da Tieta, acompanhando o nosso Central do Esporte, galera do Botafogo, de Juairauçuba, também acompanhando a nossa programação. Abraço ao meu amigo Antônio Zé Loyola, na cidade de Fortaleza, ele que sempre assiste nosso programa Central do Esporte todos os dias, e a todos que estão nas redes sociais, no nosso Facebook Central do Esporte, compartilhando, vai curtindo, vai chegando, vai compartilhando a nossa programação, meu amigo João Azevedo, né, da cidade de Fortaleza, meu amigo Chiquinho Feijão. Nesse final de semana tem forró no Chiquinho Feijão, tradicional forrozão da quadra do Doutor Gil Feijão, é nesse final de semana. Alô, meu amigo Assis Nascimento, com a gente, Artênio Mesquita, do blog do Tio, de informação em primeira mão, meu amigo Artênio Chimenez, Artênio Mesquita, José Chimenez Aragão com a gente, aquele abraço. Olha só,
No último domingo tivemos entrega de exame de trânsito de faixas do Karatê das Deca Groaíra. Alô, Zancei Marcos. Alô, Galber Henrique. Alô, Ana Júlia. A galera acompanhando a gente ao vivo no nosso Facebook Central do Esporte. Boa tarde a todos. Hoje, mais cedo, a seleção brasileira jogou e finalmente desencantou. Sem Neymar, o time voltou a vencer. Desta feita, a equipe da Coreia, com direitos a gols de Lucas Paquetá, Felipe Coutinho, e do lateral direito da Juventus de Turim, o Danilo, que já foi atleta do Santos, teve passagem pelo Real Madrid e também pelo Manchester City. Hoje está na equipe da Juventus de Turim. Daqui a pouquinho os jogos do final de semana no vereador Zé Gildo, lá no Tamaracá, acompanhando a gente ao vivo, vereador Zé Gildo. Aquele abraço o José Almir Matos Lopes, acompanhando também o nosso programa Central do Esporte ao vivo, direto de Fortaleza. Portanto, 13 horas e 2 minutinhos, trazer um bloco dos nossos apoiadores culturais. E daqui a pouquinho a gente volta, meu amigo Adonias Ferreira, a sua loja de motopeças ali próximo à Igreja Matriz, o Dondoni, aquele abraço, Dondoni, acompanhando também aqui o nosso programa Central do Esporte, aquele abraço, Dondoni, lá na sua loja próximo o Lava Jato do Coiote, ali próximo à Igreja Matriz de Croaíras. Olha só, portanto, trazer o apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta com informação do futebol nacional e internacional e os planejamento para Flamengo e River jogar decisão no sábado da Libertadores. E hoje tem reunião da Liga às 7 da noite, lá na Secretaria de Cultura. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. A realização do seu sonho pode ser possível na Ótica Princesa. A cada R$100 de compras, você ganha um cupom para concorrer a um terreno. Marque seu atendimento VIP gratuito todas as terças-feiras na Ótica Princesa. Você parcela em até 10 vezes, sem juros do cartão. Estamos localizados na Travessa Madeira de Matos, número 85, Centro, Croaíras. Fone 988-38-31-60. Eu falei Ótica Princesa, para ver o melhor do mundo. Quando você fizer 6 anos. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Alô, povão de Croaíras e região! Vem aí! O tradicional corrosão do Chiquinho Feijão. E você é o nosso convidado especial. É sábado, dia 23 de novembro, a partir das 22 horas, na quadra do Dr. Aristeu Feijão, em Lagoa das Bestas. E pra fazer a festa tem Matutos do Sertão. Alô, Júnior Marcel, com a gente, boa tarde, Marcel, Nelly Nunes. Rose Donato, boa tarde. E Manuel Chapéu de Couro de Sobral. Júnior Marcel da Gina Celulares, boa tarde, Júnior. Boa família, venha curtir o maior forró de Serra da região. Ingressos antecipados é mais barato. Venda de ingressos na Mercearia Flávio, no Canta Galo, Bar e Lanchonete Lino Feijão. Abração para Nelly Nunes, Rose Donato, Paiva e o Júnior Celular da sua loja no centro da cidade de Croaíras. O Fernando e a Rosa em Croaíras e em Lagoa das Bestas com o Chiquinho Feijão. Você não pode perder. É sábado, dia 23 de novembro. Organização Chiquinho Feijão e Compadre Palmeira. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Vereador Bené Azevedo, vereador povo da cidade do Sertão, a voz do povo na Câmara Municipal. Eu falei, vereador Bené Azevedo. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Demi Gráfica é a mais completa. Qualidade, atendimento, preço sem comparação é na Demi Gráfica. Os melhores serviços, capta-bandeira e adesivo é na Demi Gráfica. Então não perca tempo em fazer
Evaldo Maciel, lá da Peruaba, boa tarde. Paulo Rossi, boa tarde para nós. Camisetas personalizadas, uniformes de futebol, copos, ombrim, panfletos, cartazes e troféus, além de serviço gráfico em geral, impressão, escritório escolar. DM Gráfica conta com o melhor atendimento e uma infinidade de produtos e serviços que você só encontra lá. DM Gráfica, Travessa Madeira de Matos, número 55, Centro de Guaíras, o empreendimento do nosso amigo Davi. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magano Ximenes. Vereador Cleiton Paiva, o vereador Povão, da galera do Alto da Tieta, Boa Esperança, Caiçara, Fechado, Lagoa do Peixe, Boa Vista, Muriçoca, e também Curral Velho, presidente da Câmara Municipal de Goiás, o Plantão, representando bem as suas comunidades. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magano Ximenes. Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto, secretária Paula Matos, conosco no Central do Esporte. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magano Ximenes. Liga Groairense de Desporto, presidente Expedito Feijão, vice Carneiro, apoiando o Central do Esporte. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magano Ximenes. A realização do seu sonho pode ser possível na Ótica Princesa. A cada 100 reais de compras, você ganha um cupom para concorrer a um terreno. Marque seu atendimento gratuito todas as terças-feiras na Ótica Princesa. Você parcela em até 10 vezes, sem juros no cartão. Estamos localizados na Travessa Madeira de Matos, número 85, Centro Groairas. Fone 988-38-31-60. Ótica Princesa, para ver o melhor do mundo. Quando você fizer seus planos. Vamos lá, Cavalcante, vai Sobral, na sua churrascaria, boa tarde. Isso mesmo, na Cavalcante, na churrascaria do Nato, vai Sobral, ocupando a gente. Boa tarde a ele e a todos os seus clientes. O Carlinho do Franco com a gente, alô Ian, jogador do Vasquinho com a gente, boa tarde, Ian. O lateral esquerdo da equipe do Vasquinho, Pablo Wesley, lá de Santa Quitéria. Com a gente também ao vivo aqui no nosso Central do Esporte. Vai chegando, vai curtindo, vai compartilhando. Evangelista Ximenes, evangelista lá no Rio de Janeiro, nesse momento acompanhando a gente, vai compartilhando aí, evangelista lá no Rio de Janeiro, amigo Manozinho Carneiro, John Les, com a gente, Vinícius Silva, também o Sávio Lima, lá na Boa Esperança, a equipe do Grêmio de Boa Esperança que jogou a competição. Esses dias aí foi vice-campeã da competição lá na região de Jaibaras, com a gente também, Júlia Paiva. Boa tarde, Júlia Paiva. Meu amigo Gabriel Paiva com a gente ao vivo também, o Ricardo Melo, lá no Salgado dos Mendes, jogadorzão aí da equipe do Inter Brasil, B, que está no mata-mata do campeonato Furquilhense. Olha, lembrando de Furquilhense no Fazendão, também tem jogos já programados de volta, né? A equipe do Trapiava de São Lourenço, a equipe da Ingá recebe a equipe do Campo Novo, não, o Campo Novo Grêmio recebe o Vitória, né? A equipe do São Lourenço recebe o Trapiá, o time da UBA visita a Caiçara, falta só confirmar aqui o adversário da Ingá, rapaz, o adversário da Ingá, né? O adversário da Ingá, falta só confirmar só ele, Alex Golvinho, com a gente, alô Alex, aquele abraço, né? Vamos só confirmar que o adversário do time do Internacional da Ingá, ele venceu 3-1 fora de casa, e agora recebe o Rasteira Futebol Clube, né? Um jogo de volta. A Caiçara perdeu por 1-0 e recebe agora a equipe do Flamengo da UBA. O time do Vitória da Oficina 0-0 com o Campo Novo, jogo de volta na Arena Sobretal. E também jogo de volta lá no campo no São Lourenço. Esse é o time do Trapiá, que venceu o primeiro por 2-1. Joga por empate para a classificação, a vaga às semifinais no jogo de volta. Tá? E, portanto, é o Fazendão, jogos programados para domingo. Olha só, portanto, vamos falar um pouco
da final da Libertadores, raio-x do River Plate e as armas da equipe Ana Maria Matos com a gente, torcedor do Mauro do Jogo, acompanhando a gente ao vivo no nosso Central do Esporte. A equipe do Mato Grosso esteve jogando nesse final de semana em casa, no domingo, contra a equipe do Vila Nova de Carolina. O segundo quadro venceu por 2-0, 2 gols aqui dentro do primeiro quadro, perdeu por 2-0. Para o final de semana, a equipe ainda aguarda a confirmação com a diretoria para saber se joga sábado ou domingo em casa ou fora o Botafogo do Mato Grosso da Amiga Sheila. Já a equipe do Auto City, depois da ressaca da derrota de domingo para a equipe do Cruzeiro, treina hoje no estádio municipal Moção Cleano, a partir das 18h30. Já para domingo, a equipe joga rodada dupla sábado e domingo. O primeiro quadro joga sábado, às 4 da tarde, contra a equipe da Portuguesa, jogo de ida nas quartas de finais. É o segundo quadro, joga o jogo de ida no domingo, lá no campo de Lagoa das Bestas, no Raimundo Olavo Paredes, contra a equipe do Alagoense, fazendo a preliminar. Portanto, no jogo principal, teremos Alagoense e América de Groaíras. Ainda no sábado, no estádio principal, a preliminar será feita entre Vasco de Groaíras e a equipe da Portuguesa. No sábado ainda, o Nova Cidade de Itamaracá recebe o time principal da equipe do Cruzeiro, válido pelo Campeonato Groairense. No domingo teremos ainda a equipe do Vasco recebendo no estádio municipal a equipe do Palmeiras do Córrego. Portanto, são jogos aí propostos para o final de semana esportivo no nosso Campeonato Groairense. No sábado, teremos aí no estádio municipal, na preliminar, Vasco e Portuguesa, principal, Auto City e Portuguesa. Lá no Corvo dos Matos, no sábado, teremos Palmeiras e Barcelona, segundo quadro. Palmeiras e Barcelona, segundo quadro. Teremos ainda no primeiro quadro, lá no campo do Expedito Taviano, Itamaracá, Nova Cidade e Cruzeiro. Jogos de sábado. No domingo, o Vasco recebe a equipe do Palmeiras no estádio municipal. Na principal e na preliminar, Cruzeiro de Groaíras e Nova Cidade, categoria segundo quadro. Já no campo Raimundo Olavo Parente, confirmando a Alagoense B, Auto City, Alagoense A e América de Groaíras. É o mata-mata do Campeonato Groairense de 2019. As quartas de finais, jogos de ida com a gente, Tainã Amarante, acompanhando a gente ao vivo aqui no nosso Central do Esporte. Traz um pouquinho do raio-x do jogo do River Plate, rival do Flamengo, as armas do River para enfrentar o Flamengo nesse sábado, às 17h, 5 da tarde, na de Brasília, transmissão da Rede Globo para Flamengo e River Plate, a final da Libertadores 2019, valendo vaga no Mundial de Clubes. Vamos às armas do rival River Plate. Comentários aí dos amigos da Fox Sports, uma das maiores redes de esportes do mundo, trazendo comentário do jogo. Flamengo e River Plate, dia 23, sábado, ao vivo e exclusivo, aqui nos canais Fox Sports. Maravilha, sabadão tá chegando e você vem com a gente porque sabe, né? Decisão é aqui na Casa da Libertadores. E olha, a partir de hoje, o Central Fox vai detalhar todas as armas do River Plate, adversário do Flamengo, nessa finalíssima da Conmebol Libertadores. Atenção, atenção, Jorge Jesus, o nosso comentarista Eugênio Leal, vai te ajudar. É a estreia do Raio-X do River. O que faz um time de futebol funcionar é o seu meio de campo. No River Plate, isso não é diferente. Afinal, o técnico Marcelo Gadiardo deitava e rolava por ali com a sua camisa 10. Seus meias jogam a sua imagem e semelhança, toque de bola e capacidade de definição. O Neco monta seu meio-campo com um homem recuado e 3 criativos. O experiente Enzo Pérez é o protetor da zaga. Dirigido por Jorge Jesus, do Benfica, adaptou-se à função de volante, que hoje exerce com qualidade. Dono da maior quantidade de passes desta Libertadores, é quem faz a bola sair da linha de defesa para o campo de ataque. O jovem Palácios é um jogador desenvolvido por Gadiardo ao longo de 2 anos e que já fazia parte do elenco principal, mas quase não jogava. Virou titular no início de 2018. É dele a maior média de passes do campeonato argentino, fazendo a bola sair da intermediária e chegar ao último terço do campo, com os tais passes nas entrelinhas para os atacantes.
Nátio Fernandes é o jogador na posição com mais jogos nesta era vitoriosa do River Plate. Desde que chegou do Gimnasia em 2016, é um dos homens de confiança de Gadiardo. Seus movimentos são de infiltração na área, muitas vezes em diagonal, saindo quase sempre da direita. Foi dele a jogada que iniciou a virada sobre o Boca Juniors na final do ano passado em Madrid. O uruguaio de la Cruz é driblador, o segundo maior desta Libertadores pelos números. E também, depois de Suárez, quem mais deixa os companheiros em condições de finalizar. Gosta de aparecer na área para chutar, saindo do lado esquerdo. E bate faltas, exatamente como seu treinador fazia. De la Cruz herdou a vaga do colombiano Juan Fernando Quinteiro, que ficou 7 meses sem jogar devido a uma ruptura de ligamentos do joelho. É o jogador mais habilidoso do time, dono de um chute forte e cheio de efeito. Sua bola parada, seja de onde for, é sempre perigosa. Estes 5 jogadores formam o cérebro do River. Controlá-los é o primeiro passo para a vitória. Aí, portanto, o raio-x do River Plate, os 5 melhores jogadores do time argentino, que darão combate à equipe do Flamengo neste sábado, 5 da tarde, na final da Libertadores. Vamos falar agora um pouco da equipe do Flamengo. Jogos que podem comprometer o jogo na final. Vamos lá falar um pouco do jogo Flamengo e River Plate. É um jogo decisivo nesse final de semana. Com a gente, abração ao Clédis Lima, na cidade de Massapê. Lerivan Duarte, nesse final de semana. Alain Rodrigues, aquele abraço. Olha, Marcelino Graça, grande artilheiro, aquele abraço também. Lembrando, nesta quarta-feira teremos Boca Juniors A e B, às 7h30 da noite. E na principal, teremos Sussuana de Tapuio e Goiás de Viranaera B, nas semifinais da Copa Society de Tapuio, organização do amigo Lerivan Duarte, que está dando aí essa moral, esse apoio ao Clédis Lima com a gente. Aquele abraço, a galera do Guarani de Jaibaras, meu amigo presidente Giovanni. Aquele abraço ao Giovanni, Dona Osmar, no assentamento do Groaíra, a equipe do Bahia quer receber nesse sábado alguma equipe que queira jogar com o Bahia no sábado. Entre em contato com a gente no 988-31-2004, que a gente faz a ponte para a marcação desta partida amistosa. O Bahia de assentamento do Groaíra, portanto, quer receber neste sábado. Neste sábado, o Bahia quer receber algum visitante, está no assentamento Fazenda Groaíras, Santa Quitéria. E a gente está aqui para aguardar. Olha o que acontece com o Flamengo, né? Acontece com o River Plate. A gente viu na reportagem do Guilherme Neufeld, o torcedor, né? Que já se acostumou também com a formação, com a escalação, já conhece todo o estilo de jogo do River Plate, que é que a gente volta para aquela discussão. Que é um dos méritos do Jorge Jesus foi rapidamente dar esse padrão, né? E essa regularidade nas atuações, o que o Marcelo Galhardo faz há bastante tempo no River. O Flamengo tem que caminhar para o que o River já faz, né? Manter o padrão após essas conquistas. Não, mas desde agosto. Não, tudo bem, mas o River já vem quanto tempo o Galhardo está lá e vem dando essa cara. Muda os jogadores da cara. Muito pouco. Mas esse é o segredo. Após essas conquistas, manter o padrão, oscilar pouco, para continuar conquistando, continuar participando das competições mais importantes. Que não seja uma situação, um hiato, né? Ficar 30 anos sem chegar a uma competição importante, ao final de uma competição importante como essa. Então, acho que o torcedor quer isso daqui para frente, vai querer isso daqui para frente. Primeiro quer as conquistas, né? E depois quer uma continuidade. Mas você para pensar, Calheiros, o Flamengo, claro, individualmente falando, ele é melhor do que o River. Sim, ele é melhor do que o River. Aquela linha defensiva do River Plate não me passa confiança não, cara. Montiel, velho, aquele Pinola, Martínez Quarta, Casco. O único que se salva da linha defensiva do River é o Armani. O Armani pega demais. Você pega o meio de campo lá, você pega lá o Enzo Pérez, aí tá recuperado de lesão, vai jogar. Aí você tem lá Palácio jogando com ele. Na direita lá você tem Nácio Fernandes. Na esquerda você tem lá também o De La Cruz. E na frente o Borré Soares. É um time complicado. Mas, na boa, o Flamengo só perde para ele mesmo. Só perde para ele mesmo. E outra, Calheiros. Note esses 3 nomes aí. Esses podem comprometer o Flamengo. Rafinha, Bruno Henrique e Gabigol. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Rafinha, Bruno Henrique e Gabigol, muitas vezes eles se desequilibram na partida, na parte psicológica. Brigam demais, gesticulam. Não, esse é o jogo. A gente vai voltar a falar, a gente vai dar uma circulada aqui pro América, hein? Olha a boa que a gente está aqui no Bom Dia Forte. A gente vai voltar a falar desse jogo aí. Mas, sem dúvida, numa final de Libertadores, Gabigol,
Perdeu a bola lá na frente, não fica se lamentando, não. Tem que voltar para recompor e fechar. E sem entrar na banheiros. Exatamente. Não vai faltar tiro. Ó, de cabeça, que bola tá sobrando. Vamos girar. Coloca aí no telão aí, ó. A gente vai a Lima e a gente vai a Buenos Aires também, mas a gente começa por Lima. Ô, Caetano, você já está aí, né, no palco da decisão? Rapaz, que privilégio, Fernando Caetano. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Fox. Muito bom dia, Calheiros, Hamilton, Mano, Eugênio, todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Fox. Como é tradição aqui, na Casa da Libertadores, a nossa equipe abre e fecha os estádios e nós já estamos aqui no Estádio Monumental em Lima, estádio do Clube Universitário, que neste sábado, dia 23, recebe a grande decisão da Libertadores, Flamengo e River Plate. Flamengo e River Plate, portanto, nesse final de semana, fazendo a decisão da Libertadores da América, a galera já em ritmo de Libertadores, a grande decisão neste sábado. Veja como está o Monumental de Núñez para o jogo. Alô, Monumental de Núñez para o jogo, já está todo organizado. Vamos ver como é que está o Monumental de Lima, no Peru, o estádio Monumental de Lima. A grande final do Flamengo. Prometeu? Eu preciso ir a Lima e vou também a Buenos Aires, mas eu começo contigo aí, Caetano, que eu sei que você tem pouco tempo para esse registro aí, não é isso? É verdade, Calheiros. Promessa cumprida aqui da nossa equipe, né? A gente mostrar as imagens do estádio universitário, porque é uma restrição, porque o pessoal está trabalhando na montagem da estrutura, então para a gente também não atrapalhar, a gente tem um tempo limitado aqui dentro, mas dá para a gente acompanhar essas belas imagens do estádio universitário, que, como eu disse, tem capacidade para 80 mil torcedores, é considerado aí o estádio com maior capacidade de público na América do Sul. E ele fica numa região cercada de montanhas, bem à beira de para mim parece um vale, né? E aí o que a gente pode notar é que a arquibancada ela foi construída praticamente nesse vale, né, como se fosse um buraco, então não tem aquela estrutura de sustentação das arquibancadas, é no próprio, como se fosse o estádio do Barradão, do estádio do Vitória, lá em Salvador, né? Tem uma parte também do Pacaembu, em São Paulo, que é num buraco, né, que a arquibancada fica apoiada no morro, né? Então, do lado de lá, a gente vê que tem uma estrutura maior. E só para vocês notarem, o gramado está sendo bem cuidado. Aparentemente, aqui de cima, as condições são boas. Não está 100%, mas está legal, visualmente falando. O que a gente nota também, inclusive o Ricardo Lai, repórter dos canais Fox Sports, já esteve aqui há uns 15 dias, e ele fez a mesma observação. Como a gente aqui em Lima, a gente tem um fenômeno que não chove muito, então o clima aqui é sem chuva, né? Então há muito pó, né? Muita poeira, e os assentos acabam ficando sujos, né? Por causa dessa fuligem aqui que a gente tem. Então, com certeza até sábado devem passar aqui um jato de água para limpar. Inclusive, a gente nota ali que tem um pessoal que já está exatamente trabalhando nisso, na limpeza dos assentos, né? Por conta, como eu disse, o clima, como não chove aqui, então fica muito acumulado, muita poeira, mas o pessoal está ali trabalhando na limpeza dos assentos. Tem uma parte que tem as cadeiras, outra parte é aquela arquibancada de cimento mesmo, que a gente nota, né? E também é legal a gente observar que, como eu disse, a capacidade do público é 80 mil torcedores, então são 60 mil pessoas nas cadeiras e nas arquibancadas, e também a gente tem uma grande área de camarotes, com capacidade para 20 mil torcedores. O Kleber Silva, cinegrafista que está me acompanhando nessa cobertura, vai mostrar para vocês. Então ali a gente tem a arquibancada, né? Nas cadeiras e nas arquibancadas, capacidade para 60 mil pessoas. E na parte superior,
A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos com camarotes, com cadeiras, com capacidade para 20 mil torcedores, totalizando, então, uma capacidade para 80 mil torcedores. A equipe do Fox Sports, a Casa da Libertadores, já começa, então, a mostrar aí os detalhes da preparação do palco da grande final, dia 23, a melhor cobertura aqui, Flamengo e River Plate. Aí, portanto, Flamengo e River Plate, neste sábado, é decisão da Libertadores da América, com a gente ao vivo ainda. Romildo Chimenez, aquele abraço, boa tarde. Olha, lembrando jogos de ontem, Campeonato Brasileiro, Vasco 1, Goiás 1, Cruzeiro 0, Avaí 0. Depois de mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro, vamos acompanhar como é que ficou a classificação atualizada do certame brasileiro, o Campeonato Brasileiro que chega na sua reta final, faltando 5 rodadas para terminar para alguns times, né? O Flamengo faltando 4 rodadas. O Flamengo tem 51 pontos, o Palmeiras tem 68, o Santos 65, o Grêmio 56. Atlético Paranaense tem 53, Internacional também tem 53. O São Paulo, aliás, 53, Inter 50, Corinthians 50, Bahia 44, Vasco 44, Goiás 11º com 43, Fortaleza 12º com 42, 13º o Atlético Mineiro com 33. Aí os times que estariam na Sul-Americana, na zona de rebaixamento, ainda brigando por título. Na zona de rebaixamento, o Botafogo tem 36 pontos, Ceará 36, Cruzeiro 36, Fluminense 35, CSA 29, Chapecoense 25 e Avaí 28. O CSA que pega o Fluminense nesse meio de semana, nesse final de semana, aliás. Em caso de vitória do CSA, ele pode, né, brigar ainda por não cair e puxar o Fluminense mais próximo do rebaixamento. Os jogos aí, portanto, classificação do Campeonato Brasileiro. Eurocopa, eliminatórias, Espanha 5, Romênia 0, Gibraltar 1, Suíça 6, Irlanda 1-1 com a Dinamarca, Itália 9-1 na Armênia, Grécia 2-1 na Finlândia, Liechtenstein 0, Bósnia 3, Malta 1, Noruega 2, Suécia 3-0 na Ilhas Faroe. A CONCACAF, Dominicana 1, São Vicente 0, Aruba 2, Antigua 3, Jamaica 1-1 com Guiana, Santa Maria 1, San Martín 3, Mitri 0, Potense 1, Campeonato Argentino, segunda divisão. Copa das Nações Africanas, Comoro 0, Egito 0, São Tomé e Príncipe 0, Gana 1, Cabo Verde 2, Moçambique 2, Gâmbia 2, República do Congo 2, Quênia 1, Togo 1, Botsuana 0, Argélia 1. Portanto, ainda tivemos jogos internacionais de seleções na categoria Sub-20, Montenegro 1, Polônia 0, República Tcheca 0, 1 para a Inglaterra, Sub-18, Polônia 1-1 com a Noruega, Rússia 0, Noruega 1, Hungria 0, Áustria 1, isso no Sub-21. Jogos internacionais de seleções. Ainda amistosos internacionais, Uruguai 2-2 com a equipe da Argentina, destaque o Messi que fez o gol de pênalti no finalzinho para empatar o jogo para a equipe uruguaia. Olha, que a equipe argentina. Hoje tem Cristo em Paranacuba, Operário e Vitória. Jogo pelo Campeonato da Série B. Eurocopa temos Alemanha, Irlanda e Bélgica e Chipre, Escócia e Cazaquistão. Eslováquia, Azerbaijão, Letônia, Áustria, Macedônia e Israel. País de Gales e Hungria, Holanda e Estônia, Polônia, Eslovênia, San Marino e Rússia. Hoje, Porto Rico e Anguilhas, Barbados, Ilhas Caimã, Santa Lúcia e Montserrat. Nicarágua 1, Suriname 2. El Salvador, República Dominicana, Cuba e Estados Unidos, México e Bermuda, Liga das Nações da CONCACAF. É competição internacional. Amistosos internacionais, Brasil 3-0 na Coreia. Copa das Nações Africanas, Burundi 0, Marrocos 3. Etiópia 2-1 na Costa do Marfim, Zebrona, viu? Mauritânia 1-0 na República Central da África, jogo rolando. Níger 1, Madagascar 2, Zâmbia 1-1 com o Zimbábue. Daqui a pouquinho, Guiné Equatorial, Tunísia, Líbia e Tanzânia. Copa do Mundo, eliminatórias da Ásia. Nepal 0, Kuwait 1, Myanmar 1, Mongólia 0, Maldívias 3-1 em Guam, Turmequistão 2-0 no Sri Lanka, Hong Kong 2-0 no Camboja, Uzbequistão 2-0 na Palestina, Malásia 2-0 na Indonésia, Vietnã 0, Tailândia 0, Afeganistão 0, Catar 1, Iraque 0 para Bahrein, Quizquistão 1, Taguiquistão também 1, Síria 1,
Filipina 0, IM 0, Singapura 2, Oman 1, Índia 0, Jordânia 2-0 na China, Taipei, daqui a pouco tem Líbano e Coreia do Norte. Portanto, jogos aí internacionais. Amistosos internacionais, Geórgia e Croácia, Marrocos e Guiné. Amistosos internacionais ainda hoje, o Brasil venceu 3-0, lembrando a equipe da Coreia do Sul, Japão, perdeu de 4-1 da Venezuela, mais cedinho, Japão 1, Venezuela 4. Na noite teremos campeonato venezuelano, Laguaira e Trijuanhos, são jogos atualizados aí, portanto, do nosso futebol internacional. Mais um bloco de apoio cultural, daqui a pouquinho a gente volta com o destaque total do Campeonato Groairense, as nossas quartas de finais, que vem aí com força total. Domingo teremos a decisão da Copa de Betsaponte em Retiro, Lorena Pereira, aquele abraço entre a equipe do Flamengo Retiro e a equipe do Ceará de Almas Careré. 2 timaços no grande jogo domingo em Retiro, Careré. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Valeu com a gente. A realização do seu sonho pode ser possível na Ótica Princesa. A cada R$100 de compras, você ganha um cupom para concorrer a um terreno. Marque seu atendimento VIP gratuito todas as terças-feiras na Ótica Princesa. Você parcela em até 10 vezes, sem juros no cartão. Estamos localizados na Travessa Madeira de Matos, número 85, Centro, Groaíras. Fone 988-38-31-60. Eu falei Ótica Princesa, para ver o melhor mundo. Quando você fizer seus planos. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Macedo, boa Ximenes. tarde. Alô, povo de Groaíras e região! Vem aí! O tradicional da função do Chiquinho Feijão. E você é o nosso convidado especial. É sábado, dia 23 de novembro, a partir das 22 horas, na quadra do Dr. Aristeu Feijão, em Lagoa das Bestas. E para fazer a festa tem Matutos do Sertão de Fortaleza. Eu lembro do meu coração. E Manuel Chapéu de Couro de Sobral. Foi cunhado do velho. Ele entrega toda a família. Venha curtir o maior forró de serra da região. Ingressos antecipados é mais barato. Venda de ingressos na Mercearia Flávio, no Cantagalo, Bar e Lanchonete Lino Feijão, com Fernando e a Rosa em Groaíras. E em Lagoa das Bestas, com Chiquinho Feijão. Você não pode perder. É sábado, dia 23 de novembro. Organização Chiquinho Feijão e Compadre Palmeira. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Vereador Bené Azevedo, vereador povo na cidade do Sertão, a voz do povo na Câmara Municipal. Eu falei, vereador Bené Azevedo. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Gráfica é a mais completa. Qualidade, atendimento, preço sem comparação. É na DM Gráfica. Os melhores serviços, carta, bandeira e adesivo. É na DM Gráfica. Então não perca tempo, vem fazer economia na DM Gráfica. Material de escritório tem panfletos e cartas, é na DM Gráfica, é sem comparação. DM Gráfica, tudo em adesivos, pôneres, camisetas personalizadas, uniformes de futebol, copos, longrim, panfletos, cartazes e troféus, além de serviço gráfico em geral, impressão, escritório escolar. DM Gráfica conta com o melhor atendimento e uma infinidade de produtos e serviços que você só encontra lá. DM Gráfica, Travessa Madeira de Matos, número 55, Centro de Groaíras. Um empreendimento do nosso amigo Davi.
Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magrão e Ximenes. Vereador Cleiton Paiva, o vereador Povão, da galera do Alto da Tietas, Casas Novas, Vila União, Primutirão, Boa Esperança, Caiçara, Fechado, Lagoa do Peixe, Boa Vista, Muriçoca e também Curral Velho, presidente da Câmara Municipal de Goiás, o Plantão, representando bem as suas comunidades. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magrão e Ximenes. Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto, secretária Paula Matos, conosco no Central do Esporte. Rosário Ximenes, Zé Melo, Cleiton Vasconcelos, boa tarde. Comando e liderança Magrão e Ximenes. Liga Groairense de Desporto, presidente Expedito Feijão, vice Carneiro, apoiando o Central do Esporte. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magrão e Ximenes. A realização do seu sonho pode ser possível na Ótica Princesa. A cada R$100 de compras, você ganha um cupom para concorrer a um terreno. Marque seu atendimento VIP gratuito todas as terças-feiras na Ótica Princesa. Você parcela em até 10 vezes, sem juros no cartão. Estamos localizados na Travessa Madeira de Matos, número 85, Centro, Groaíras. Fone 988-38-31-60. Eu falei Ótica Princesa, para ver o melhor do mundo. Quando você fizer seus planos. Olha, hoje, 7 da noite, lá na churrascaria Peixaria Barrigudo em Sobral, reunião da Copa Rede da Bola, nona edição. Copa Rede da Bola, nona edição. A reunião será, portanto, hoje, às 7 da noite, na churrascaria Peixaria o Barrigudo, lançamento que vai para o Massapê, na cidade de Sobral. Alô, a galera de Groaíras. Né? Será que Groaíras esse ano vai participar, né, da nossos amigos da bola? A gente escutou alguns comentários, né, que Groaíras poderia ter representante, sim, nos Amigos da Bola, né? Eu vi de uma forma extraoficial, levado Marcelo lá em Itaperama, aquele abraço. De forma extraoficial, eu ouvi dizer que o Real Betis ia entrar, não tenho confirmação. Mas o fato é que hoje, às 7 da noite, na churrascaria Peixaria, o Barrigudo em Sobral, terá o congresso técnico da nona Copa Amigos da Bola. E todo mundo é convidado a participar. Quem quiser colocar a equipe, vai lá para a reunião, hoje às 7 da noite, lá na churrascaria Peixaria o Barrigudo, e inscreva a sua equipe na competição nona Copa Amigos da Bola de futebol, que começa agora no mês de dezembro. Com a gente aí, Kelson Aires, boa tarde. Boa tarde aí para o secretário de gabinete, não, de administração do município, Júnior Vasconcelos, com a gente também acompanhando aqui o nosso Central do Esporte. Kelson Aires, que é jogador da equipe do Vila Nova de Careré, jogou aqui em Groaíra no final de semana, segundo quadro perdeu do Rosário para o Botafogo. No Mato Grosso, o primeiro quadro venceu por 2-0 a equipe do Vila Nova lá de Careré. Aquele abraço a galera, portanto, do Vila Nova de Careré. Alô, Aurélio, lá do Goiás, meu amigo Auricélio Gomes, da Copa Santa Luzia, do Santa Luzia de Macaraú, gente fina demais. Nosso amigo Auricélio Gomes, lá no meu amigo Inácio Pereira. Nesse dia 30, teremos o grande torneio lá de Boa Esperança, Macaraú.
com grandes jogos, premiação campeão R$300, vice-campeão R$200, terceiro e quarto colocado ganharão R$100, todos os times irão ganhar um troféu de participação. Alô, Wagner Rocha, aquele abraço. E vamos aqui falar com um dos confrontos dessa competição. Alô, Inácio, começando cedinho o torneio lá em Boa Esperança, Macaraú, meu amigo Inácio Pereira, com a gente, confirmando às 13 horas, teremos Barcelona de Lagoa Grande, Heriotaba e a equipe do Boa Esperança Esporte Clube local. A segundo jogo, às 1h50, teremos MEC de Macaraú e o Liverpool da Vila Nayara. Teremos o terceiro jogo às 2h30, Sassá, lá de Campo Lindo, Heriotaba, e a equipe do Fortaleza de Transvaal. O quarto jogo, Nici Rochas, Futebol Clube e Nacional do Trapiá, às 3h10 da tarde. Semifinal programada para as 10h04. A semifinal número 2, às 4h30. E a final programada para as 5h10 da tarde. O torneio lá com um show de forró depois. Bingão de R$5.000. Bingão de R$1.000. Na entrada do torneio você paga R$5 na portaria e ganha carteira para concorrer a R$1.000 de premiação. Apoio total aí do nosso Central do Esporte na divulgação deste grande torneio lá em Boa Esperança, Macaraú. Fica entre o Macaraú e o Trapiá, né? A localidade de Boa Esperança, portanto, nesse dia 30 terá esse grande torneio e a gente convida a galera da região aí para marcar presença, aproveitar que a galera de Macaraú assiste a gente, a Lorivan Duarte, o Ailton Mesquita, né? Com a gente também o Auricélio Gomes, alô Rosário Chimendes, com a gente, boa tarde, ao vivo aqui no nosso Facebook do Central do Esporte, seja bem-vinda à nossa programação. Campeonato Groairense, portanto, nesse final de semana programado os jogos do mata-mata. Hoje, 7h, reunião da Liga Groairense com os clubes classificados para as quartas de finais. Reunião hoje. Veja como ficou os confrontos do mata-mata do Campeonato Groairense. Os confrontos ficaram o seguinte: quartas de finais no sábado, dia 23, 31º jogo em Itamaracá, Groaíras, categoria principal, Nova Cidade Cruzeiro. Jogo 32 no estádio municipal, 4 da tarde, também categoria principal, Alto City e Português da Najá. No domingo teremos Vasco e Palmeiras do Cogo no estádio municipal, categoria primeiro quadro. Em Nova das Meias, categoria primeiro quadro, Alagoense e América. No sábado ainda, jogos de ida. No segundo quadro, em Córrego dos Matos, Choragão, teremos Palmeiras e Barcelona. Teremos ainda, dia 23, a equipe do Vasco e Portuguesa, jogo de volta, portanto, Vasco e Portuguesa, jogo de ida. No estádio municipal no sábado. Domingo teremos Cruzeiro e Nova Cidade na preliminar de Vasco e Palmeiras. E Alagoense, Lagoa das Bestas e Guarujá do Sítio na preliminar de Alagoense e América. Jogo de volta, dia 30, em Córrego dos Matos, Palmeiras A e Vasco A. Dia 30 em Itamaracá, 2 da tarde, Nova Cidade Cruzeiro. Dia 30 no estádio municipal, jogo de volta, América e Alagoense na principal, a preliminar por conta de Alto City e Alagoense. No dia 1º teremos Cruzeiro de Groairas e Nova Cidade na categoria principal e na preliminar Barcelona e Palmeiras do Córrego. Olha, em Anajá, Groairas, Portuguesa e Alto City na principal e na preliminar Portuguesa e Vasco no dia 1º de dezembro. Tem, portanto, são jogos do Campeonato Fazendão 2019. Fazendão 2019. Portanto, a gente aí trazendo aí o Groairense 2019 e o Fazendão 2019 Fuquirense, que tem nesse final de semana, confirmando o Bar e Rasteira. Teremos ainda Caiçara e o Bar e Ingá e Rasteira, né? O Bar visitando a Caiçara, Trapear visita o São Lourenço, e o Campo Novo recebe o time da Fazenda Oficina. São jogos aí programados para o jogo de volta das quartas de finais do Fazendão Furquirense. Lá no Careré, semifinal, aponta Palmeiras de Boa Esperança e o São Paulo do Alto Feliz no grande clássico, valendo vaga na final do Campeonato Careraense 2019. Equipes tradicionais, como o Náutico, Nova Geração, né? E já foram eliminados. O atual campeão da Copa Santo Antônio, o Palmeiras, o Ceará de Almas também foi eliminado da competição. Fala Ceará de Almas, Ligadilto, Tamarino do Marcondes. A equipe joga neste domingo a final da Copa do Retiro contra a equipe do Flamengo local
num grande jogo de bola. Informação aqui dentro do nosso Central do Esporte para você, de segunda a sexta, na nossa programação. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. A realização do seu sonho pode ser possível na Ótica Princesa. A cada R$100 de compras, você ganha um cupom para concorrer a um terreno. Marque seu atendimento VIP gratuito todas as terças-feiras na Ótica Princesa. Você parcela em até 10 vezes, sem juros do cartão. Estamos localizados na Travessa Madeira de Matos, número 85, Centro, Croaíras. Fone 988-38-31-60. Eu falei Ótica Princesa, para ver o melhor mundo. Quando você fizer seus planos. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Alô, povão de Croaíras e região. Vem aí o tradicional corrosão do Chiquinho Feijão. E você é o nosso convidado especial. É sábado, dia 23 de novembro, a partir das 22 horas, na quadra do Dr. Aristeu Feijão, em Lagoa das Bestas. E para fazer a festa tem Matutos do Sertão de Fortaleza. Eu lembro do meu coração. E Manuel Chapéu de Couro de Sobral. Vem e traga toda a família. Venha curtir o maior forró pé de serra da região. Ingressos antecipados é mais barato. Venda de ingressos na Mercearia Flávio, no Cantagalo, Bar e Lanchonete Lino Feijão, com Fernando e a Rosa em Croaíras. E em Lagoa das Bestas, com Chiquinho Feijão. Você não pode perder. É sábado, dia 23 de novembro. Organização Chiquinho Feijão e Compadre Palmeira. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Vereador Bené Azevedo, vereador povo na cidade do Sertão, a voz do povo na Câmara Municipal. Eu falei vereador Bené Azevedo. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Demigráfica é a mais completa. Qualidade, atendimento, preço sem comparação é na Demigráfica. Os melhores serviços para bandeira e adesivo é na Demigráfica. Então não perca tempo em fazer economia na Demigráfica. Material de escritório tem problemas e cartas é na Demigráfica, é sem comparação. Demigráfica, tudo em adesivos, pôneres, camisetas personalizadas, uniformes de futebol, copos, lombrim, panfletos, cartazes e troféus, além de serviço gráfico em geral, impressão, escritório escolar. Demigráfica conta com o melhor atendimento e uma infinidade de produtos e serviços que você só encontra lá. Demigráfica, Travessa Madeira de Matos, número 55, Centro de Croaíras. O empreendimento do nosso amigo Davi. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Vereador Cleiton Paiva, o vereador Povão, da galera do Alto da Tietas, Casas Novas, União, tem mutirão, Rua Esperança, Caiçara, Fechado, Lagoa do Peixe, Boa Vista, Muriçoca, e também Curral Velho, presidente da Câmara Municipal de Goiás, o Plantão, representando bem as suas comunidades. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Secretaria de Cultura, Turismo e Desporto, secretária Paula Matos, conosco no Central do Esporte. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Liga Groairense de Desporto, presidente Expedito Feijão, vice Carneiro,
apoiando o Central do Esporte. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magrão e Ximenes. A realização do seu sonho pode ser possível na Ótica Princesa. A cada R$100 de compras, você ganha um cupom para concorrer a um terreno. Marque seu atendimento VIP gratuito todas as terças-feiras na Ótica Princesa. Você parcela em até 10 vezes, sem juros no cartão. Estamos localizados na Travessa Madeira de Matos, número 85, Centro, Troaíras. Fone 988-38-31-60. Eu falei Ótica Princesa, para ver o melhor mundo. Quando você fizer seus planos. Roda 13h53, falar um pouco ainda do drama do Cruzeiro, que tem fatores que podem lhe atrapalhar na briga contra o rebaixamento. Vamos falar um pouquinho do Azul Celeste, o Cruzeiro que briga para não cair para a segunda divisão da primeira vez da sua história. Portanto, vamos aqui informações da equipe do Cruzeiro, a fonte é o Foco Olha, Esportes. que tentou, Abel, mas o problema é a forma como tentou, né? Olha ali, ó, para um time que está desesperado na luta contra o rebaixamento, são 3 chutes a gol, 51 bolas na área, levantadas na área, que ilustra aí a dificuldade que o Cruzeiro tem, mesmo com elenco de qualidade, de criar alguma coisa, de concluir, enfim. O que acontece com esse Cruzeiro, pessoal? E quando teve, né, em alguns momentos, a oportunidade de concluir, não soube concluir da melhor maneira. Tem um gol de cabeça que o Thiago Neves perde, ele entra de frente pro gol, cabeceia, agora vai entrar, os acréscimos, e a bola passa raspando assim pela linha de fundo. É impressionante, né? O Abel parece ali abatido, e é natural que esteja, diante das circunstâncias, né? Era um jogo para o Cruzeiro ganhar mesmo, mas ele não parece também ter conseguido nesse período, e é o que eu tenho falado aqui, falei agora há pouco, me relacionando aqui, né, com o que acontece com o Botafogo, com o Fluminense, com o que acontece com outros clubes que trocaram de técnico, com o próprio Corinthians, né? Trocou de técnico, o cara vai entrar na reta final do campeonato, vai chegar aqui com uma varinha mágica e resolver todos os problemas. Não é assim, gente. Não é assim que funciona, não. Acho que o Abel conseguiu dar pelo menos um pouco de equilíbrio no extracampo do Cruzeiro. A gente não vê mais disse-me-disse, não vê mais briga, não vê mais polêmica, mas dentro de campo o time continua com as dificuldades que vinha apresentando ao longo de todo o ano. Ele não conseguiu encontrar soluções. É muito difícil. Um time de futebol se trabalha a médio e longo prazo. Quem sabe um dia as pessoas comecem a entender isso aqui no futebol brasileiro. Mas não é em 5 rodadas que você vai mudar o desempenho. Concordo contigo, Eugênio. Mas o Cruzeiro ele tinha a obrigação de ganhar ontem do Avaí. O Avaí ele vinha de 8 derrotas consecutivas. Se a gente pegar os últimos 13 jogos do Avaí, eles têm 11 derrotas e 2 empates. Inclusive um desses empates aí foi contra o Cruzeiro, jogando em Minas. É um absurdo, cara. É um absurdo. Um time que tem o elenco que o Cruzeiro tem, que em determinado momento no ano foi talvez o futebol mais vistoso naquela primeira fase da Libertadores, aí a fase de grupos. O Cruzeiro era líder até a última rodada, quando ele perde o Emelec, jogando em Minas também. Dali em diante houve realmente um processo de perda, talvez, de vontade dos jogadores. Eu não sei, talvez essa crise política que afetou o Cruzeiro interferiu dentro de campo, atrasos salariais, essa crise financeira também, enfim. Mas o Cruzeiro ontem ele tinha a obrigação de vencer o Avaí, cara. O Vladimir tudo bem, ele fez umas boas intervenções, aí o chute do Orejuela no primeiro tempo. Teve aí nos acréscimos também essa cabeçada que o Eugênio acabou falando aí do Thiago Neves, mas é muito pouco, cara. É muito pouco para um time que precisa escapar do rebaixamento. E a tabela do Cruzeiro, gente, é complicadíssima. O Cruzeiro pega agora aí o Santos na Vila Belmiro,
E sem contar isso também, Calil, você tem que pegar Grêmio, pega Palmeiras. É complicado, cara. É complicado. A sequência aí, mano, já que você falou, coloca aí, ó, com a sua análise, mano. Coloca na tela aí, porque realmente a tabela do Cruzeiro é complicadíssima. Vai lá, mano. Ó, esse jogo contra o Santos na Vila Belmiro, o Santos brigando ainda para permanecer no G4, possivelmente o Cruzeiro perde esse jogo. Esse jogo você não coloca na conta que você precisa buscar pontos. Claro, se conseguir, o futebol não é tão óbvio assim, excelente. Mas a tendência aí, se tivesse que apostar em palpite único aí, coluna 1, coluna do meio, coluna 2, é na cara que apostar seco no Santos. É, óbvio. Esse jogo ontem contra o Avaí, inclusive decretou a queda do Avaí para a Série B do Campeonato Brasileiro. E não sei não se não decretou do Cruzeiro também. Olha, é difícil saber do Cruzeiro, né, gente? A gente está conferindo aí a sequência do Cruzeiro. Vai pegar um CSA que tá brincando gente, também lá embaixo. Você, pela análise, você pegou o lanterna do campeonato, no Mineirão. Quer dizer, isso não quer dizer mais muita coisa se tratando desse atual Cruzeiro, gente. Mas aí o problema não são os adversários, é o Cruzeiro. Claro, mas o problema é o Cruzeiro. Vou analisar aqui a tabela. O jogo contra o Santos realmente é um jogo. O Santos é o terceiro colocado, é um time que joga mais do que a média do campeonato. Ponto. Agora o CSA, o jogo é difícil. É difícil porque o Cruzeiro não consegue jogar. O CSA está abaixo dele, inclusive, na tabela. O Vasco jogar fora de casa é difícil. Mas o Vasco a gente tem visto, falamos agora há pouco, que em São Januário ele não tem conseguido rendimento. E aí, será que o Cruzeiro consegue lá? Não, o Cruzeiro vai chegar lá e vai ter dificuldades, como todo mundo tem em São Januário, mas que o Cruzeiro carrega essas dificuldades com ele. Ele não consegue as vitórias. Agora, por outro lado, eu não sei se ele vai conseguir se salvar do rebaixamento dessa forma. Hoje está fora do rebaixamento, pelos critérios de desempate, mas ele não está perdendo, ele está pontuando. Ele é um pontinho a cada jogo. Olha os dois últimos jogos. Isso pode ser decisivo. Olha os dois últimos jogos. São jogos contra times da parte de cima da tabela superiores a ele. Superiores a ele. Bom, mas que também a essa altura podem não estar bem aí para falar agora. O Grêmio, provavelmente, eu imagino isso, tá? É minha aposta. O Grêmio já vai chegar nessa penúltima rodada com o G4 garantido. E o Palmeiras já vai estar em férias, provavelmente bem antes. No máximo, se tiver que lutar por alguma coisa, vai ser pelo vice-campeonato com o Santos. O cara, quando desenha a tabela do campeonato, coloca na última rodada Cruzeiro e Palmeiras, ele imagina que isso pode ser uma decisão do campeonato. Pode ser. Se a gente voltar lá na primeira rodada, todo mundo apostaria nisso. O Cruzeiro era um dos favoritos. Claro. É verdade. Claro. Se a gente parar para pensar, Calheiros, por mais que esses jogos aí possam talvez não valer muita coisa para os clubes, porque possivelmente já vai estar definido aí, principalmente quem está em cima da tabela, todo mundo já vai estar meio que dentro das suas posições e não deve haver grandes mudanças assim, mas existe uma cobrança muito grande com relação às torcidas para que você possa conseguir um resultado que rebate um grande brasileiro. O Corinthians ele vai ter essa possibilidade na última rodada contra o Fluminense, tudo indica que o Palmeiras terá essa possibilidade também aí contra o Cruzeiro. Teremos aí na última rodada do Campeonato Brasileiro clássicos aí que podem decretar aí a permanência ou não de grandes clubes na Série A. Ontem o Abel Braga, ele foi questionado na entrevista coletiva, eu estava acompanhando, de proteger os medalhões, de continuar apostando e insistindo com os medalhões. Então vamos lá, o Fred e o Robinho, eles começaram o jogo no banco, eles entraram no decorrer da partida. E aí, o Eugênio Abel não precisa de advogado, mas vamos lá, você tem uma situação como essa, você está jogando contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro, o tempo está passando, e você está vendo um Cruzeiro sem criatividade. O Cruzeiro, em determinado momento, era só bola na área e vamos ver no que vai dar. E essa bola voltava. Como é que você não vai apostar num jogador do quilate do Fred e num jogador com a qualidade do Robinho? Que é verdade. Os dois vivem um momento ruim. Mas eu tô com o Abel. Você olha pro banco, quem é que você vai colocar no jogo? Eu acho que nesse aspecto aí, não foi ele que montou o elenco, né? Não. Aí quem montou o elenco tem que responder, né? Quais são as outras alternativas que ele está colocando ali. Eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que o problema do Cruzeiro é muito maior do que você colocar o Fred, você colocar o Robinho, você colocar o Thiago Neves. São jogadores que até pouquíssimo tempo estavam dando resposta. E você não tem muitas alternativas no elenco hoje. Ou você tira todo mundo. Eu, por exemplo, disse lá atrás, quando o Rogério Ceni entrou em rota de colisão com o Thiago Neves, que ele falou, não, vou ter que fazer mudanças. Na minha opinião, tira todo mundo e vai com a garotada. Aí ele, não, eu quis ali
ajeitar, não, segura aqui, bota lá no bloco, daqui a pouco entra no segundo tempo, acabou caindo. Não parece ter sido a decisão da diretoria do Cruzeiro, porque a diretoria poderia ter bancado isso. Ok, Rogério, tira todo mundo, vai com a molecada. A diretoria está preocupada nesse momento em se bancar. E aí o técnico novo que chega, e até agora há pouco falei sobre isso, o Abel é o cara que chegou para apaziguar, para tentar conter aquele tumulto que havia nos bastidores, dentro do vestiário do Cruzeiro. E eu acho que a gente não tem visto isso. Tem visto uma falta de desempenho dentro do campo. Mas ele conseguiu equilibrar. E aí, se ele chegar, não, vou botar o Fred, não, vou botar o Robinho, o Thiago Neves sai do banco, o Fábio vai embora, o Henrique também não quero mais, ele vai continuar criando problemas internamente. E nesse momento não é momento de criar problemas, é momento de unir todo mundo na mesma tocada para o Cruzeiro sair. Aí depois do ano que vem, libera os jogadores que não interessam mais. Só com relação ainda a essas substituições que poderiam ter sido feitas, não dá para execrar também o Abel, né, Eugênio? Porque, vamos lá, o Cruzeiro está jogando com dois caras abertos aí. Na direita o Marquinhos Gabriel, na esquerda o David. Centralizado ali era o Thiago Neves. E lá na frente era o Sassá. Querendo ou não, cara, o Robinho não tá jogando absolutamente nada. E ele não é tão agudo, por exemplo, como o Marquinhos Gabriel pode ser. Um cara de velocidade pelo lado, assim como o David pelo outro também. Cara, o meio de campo do Cruzeiro, cara, jogando ali um pouco mais pra trás, o Henrique e o Jadson. Sabe, o Cruzeiro tem um bom time, você tem jogadores ali, o Orejuela na direita, o Dodô na outra. A zaga Kaká e o Fabrício Bruno, uma zaga jovem, não é aquela com o Léo, que, enfim, sim. Gente, o time do Cruzeiro, no papel, ninguém discute, mano. Exato, o time pra estar brigando em cima e não embaixo. Mas esse é o psicológico, é o problema. Todo mundo sente, né? O Fluminense está pedindo aí ajuda psicológica, né? Vive uma situação semelhante, aliás, briga diretamente com o Cruzeiro. É um gigante, o PVC usa muito essa expressão, né? Um caminhão no atoleiro, não é um fusquinho no atoleiro. É muito difícil a pressão, a cobrança por não errar. E isso acaba interferindo no desempenho. Eu cheguei a brincar aqui, Eugênio, esses dias, eu não me referi ao Cruzeiro como um caminhão. Muito pelo contrário, o Cruzeiro, eu acho que é aquele carro moderníssimo, até aquela SUV moderna, bonita, estalando, mano. Sei. Só que só tem um problema, 4x2. Aí você já viu? Não anda no barro. Não anda no barro. Aí tá na lama, não consegue sair. É bonitinha, mas ordinária. Aí a gente tá vendo. Gente, desde antes da Copa América, que o Cruzeiro... Aqui, ó, tela dos técnicos. Vamos colocar aqui, ó. O aproveitamento dos técnicos, a gente buscou lá no nosso companheiro lá, o Rodolfo Rodrigues, ele postou no Twitter. A gente vai conferir os números aqui, ó. São os técnicos do Cruzeiro, ó. Nesse Campeonato Brasileiro, hein? Eu não me refiro à temporada, não, ao Campeonato Brasileiro. Ali, ó, o Mano, tá? Que ficou 13 jogos, aproveitamento de 25,6%. O Rogério Ceni, 38,1%, deu uma evoluída, né? Continua subindo, ó. Pro Abel subiu para 47,2%. O Eduardo Rezende foi o interino de um jogo só. Mas repare, Mano pro Rogério, cresceu o aproveitamento, né? Sim. Do Rogério pro Abel, cresceu o aproveitamento, né? Sim. E onde é que tá o Cruzeiro? Lá embaixo. Lá embaixo. O Cruzeiro é o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro, Calheiro. Só com o Abel, 8 empates. O empate, cara, ele tá muito mais próximo da derrota do que da vitória. É muito mais importante dentro do campeonato, por exemplo, três jogos que você faça. É muito mais importante você ganhar um, e se tiver que perder dois, que perca dois, do que empatar 3, cara. Porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Então o Cruzeiro é um time que ele demora demais para tentar se expor. Ontem na partida contra o Avaí, tudo bem, o Cruzeiro tá receoso com uma situação que talvez ele nunca tenha vivido, ficar tanto tempo ali dentro do Z4, cair para a Série B do Campeonato Brasileiro, vai ser uma mancha na história do clube. Mas querendo ou não, cara, você precisa tentar propor o jogo. O que o Cruzeiro fez ontem foi muito pouco. O Cruzeiro é um time com pouca intensidade, é um time que se expõe talvez de forma muito cautelosa. E agora, nesse momento, é all-in, principalmente quando você pega um time tão fraco como o Avaí. O Avaí, gente, ele vinha de 8 derrotas consecutivas. Se a Fox montar um time aqui, possivelmente deve ganhar do Avaí, com todo respeito aos jogadores que estão lá. Mas não dá, cara. O Avaí, quando ele joga pra eu jogar em casa, será? Isso é ruim, Eugênio? Eu tô fora de forma. Mas não é assim, é o Avaí. Não, o Avaí vinha de 8 derrotas. Não, mas o Avaí é um time que ele tem perdido, mas ele tem lutado. Ele não mas tá... é pouco, né? Gente, o Vladimir faz ele tem lutado. Olha, pode parecer uma loucura aqui, mas o Vladimir, o goleiro do Avaí, gente, se não fosse o Vladimir, essa queda tinha acontecido muito antes. Mas ontem ele não foi exigido quase. Ele tem feito muita defesa, mas é aquela história, o time sofre tanta
tantas finalizações que ele pega 9 e uma cadeira. Mas aí não tem jeito. É muita pressão em cima dele. Mas eu acho que é um time que tem lutado. Ele não consegue resultados porque é um investimento muito menor. O elenco, né, na comparação com a média do campeonato, é abaixo. Mas eu acho que são profissionais que estão ali lutando, dando o máximo. E que têm vendido caro algumas derrotas. Né? Perde, mas perde ali brigando até o fim. E eu lamento, viu? Porque o Avaí é um clube que nos últimos anos conseguiu, né? Sim. Dentro de suas limitações, fazer um plano de Você não vê goleada. Não, e outro, Eugênio, remodelou o seu estádio, ressacado. Hoje... Portanto, o Cruzeiro brigando para não cair é o Brasileirão da Série A. Nas suas emoções finais, com a gente, Sérgio Ximenes, Manuel Ximenes, Manezinho, Ana Cláudia Matos, Rosão Aragão, a galera do Botafogo do Joairão Sua, Rai Paiva e José Aragão, no Rio de Janeiro. A gente vai encerrando por hoje. Portanto, aqui o nosso Central do Esporte, voltando amanhã, a partir das 13 horas, com a nossa programação do Central do Esporte. A todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Equipe Central do Esporte, comando e liderança Magami Ximenes. Orgulhosamente apresentou o programa Central do Esporte, o melhor programa do esporte da região. Respeito, responsabilidade e compromisso com o esporte.